Oi, gente. Nós somos o grupo 7 da turma B e hoje nós vamos falar sobre a febre reumática. Primeiramente, vamos caracterizar a febre reumática. Ou seja, o que é a febre reumática? Ela é uma doença inflamatória de caráter autoimune e pode afetar várias partes do corpo, como as articulações, o sistema nervoso, o coração e a pele. Ela é uma complicação não supurativa da faringoamidalite, decorrente de uma resposta imune tardia a uma infecção faríngea das amígdalas. O que isso quer dizer? Você tem uma infecção faríngea das amígdalas, ou seja, uma infecção de garganta que normalmente não foi tratada de modo correto, podendo evoluir para febre reumática, ou seja, é uma complicação da infecção de garganta. Ela tem como agente etiológico a bactéria Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, que é o Streptococcus pyogenes. A proteína M é a estrutura antigênica mais importante para esse agente etiológico, e ela se encontra na camada externa da sua parede celular. Ela é importante porque ela é mimética a uma proteína que se encontra nas articulações sinoviais, no coração, o que causa toda a sintomatologia. Mas tudo isso vai ser explicado mais para frente. E além disso, ela só afeta pessoas com predisposição genética. Sobre a epidemiologia da doença, com relação à etnia e sexo, não há predomínio de cor e afeta igualmente ambos os sexos, mas o prognóstico para as mulheres é pior do que para os homens. Com relação à idade, há predomínio da doença na idade pediátrica, entre os 5 até os 15 anos. Somente 20% dos casos ocorrem em adultos e é muito raro antes dos 3 anos e depois dos 23 anos de idade. Ao lado, temos uma tabela sobre a distribuição dos casos e controles segundo sexo, adesão à profilaxia, presença de cardiopatia e de insuficiência cardíaca. Nela, podemos observar que tanto o sexo feminino quanto o masculino ocorrem mais ou menos na mesma proporção. Com relação aos fatores socioeconômicos e ambientais, podemos concluir que a febre reumática é mais frequente em locais caracterizados por pobreza, acesso restrito aos serviços de saúde e com má nutrição. As baixas condições socioeconômicas elevam o risco dessa doença, principalmente nos países em desenvolvimento. Já nos países industrializados, a atenção precoce à faringite, com respeito ao uso de antibióticos, pode reduzir muito o risco dessa doença. Além disso, a cardiopatia reumática, que é um dos sintomas que vão ser descritos mais à frente, ela é restrita a países em desenvolvimento, e a sua redução e incidência em países desenvolvidos são devido às melhores condições de vida, com consequentes reduções na transmissão de streptococcus do grupo A. Ao lado, pode-se observar uma tabela sobre a distribuição dos casos e controle segundo etnia, diagnóstico clínico, frequência de amidalites e dados socioeconômicos. Essa tabela foi retirada de uma monografia sobre a recorrência da febre reumática em uma população ambulatorial em Salvador, associação com dados clínicos e epidemiológicos. Essa monografia é de 2013. Como já citado anteriormente, a febre reumática possui uma alta incidência em países subdesenvolvidos e emergentes. Isso ocorre graças às condições que favorecem a disseminação de infecções estreptocóccicas, como aglomeração familiar por causa de habitações precárias, falta de higiene e baixa aderência à profilaxia secundária, que consiste na administração contínua de penicilina benzatina no paciente com febre reumática. Em países com alto nível socioeconômico, como a Dinamarca, indicada no gráfico ao lado, o declínio da febre reumática começou no início do século XX. Isso ocorreu graças à melhoria da condição de vida da população. Além disso, os países desenvolvidos possuem um controle eficiente das infecções estreptocóccicas com penicilina benzatina. Por outro lado, alguns países desenvolvidos ainda possuem grupos com baixos índices socioeconômicos, que possuem uma incidência elevada de febre reumática. Isso ocorre, por exemplo, na Nova Zelândia e na Austrália, onde alguns grupos indígenas têm dificuldade no acesso ao serviço de saúde, por isso são mais acometidos pela doença. O mapa indica a incidência de cardiopatia reumática no mundo. Os dados coletados indicam se houve crescimento ou queda no número de cardiopatias reumáticas em cada país de 1990 até 2013. Observa-se que muitos países subdesenvolvidos e emergentes possuíram um aumento de número de casos dentro desse período,
indicados pelas cores amarela e vermelha. A maioria dos casos em crescimento são países da América Latina, África subsaariana e Ásia. O mapa também indica o número de casos de cardiopatia reumática no ano de 2013 pelo tamanho do círculo azul em cada país. Destaca-se China, Índia, outros países do sul asiático, Indonésia e grande parte dos países africanos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os sintomas relacionados à febre reumática. A artrite é a manifestação mais comum, presente em 75% dos indivíduos. Ela é caracterizada por uma evolução assimétrica e migratória, ou seja, acomete diferentes articulações em intervalos de tempo distintos, afetando principalmente as grandes articulações, sobretudo de membros inferiores. Além disso, a artrite também constitui um desafio, que seria o diagnóstico diferencial com as diversas outras patologias que também têm a manifestação desse sintoma. A coreia de Sydenham é a principal manifestação neurológica da febre reumática. Até 15% dos pacientes apresentam ela. Ela é caracterizada por movimentos involuntários, rápidos e incoordenados, além de distúrbios da conduta e da fala, que aumentam com o estresse e desaparecem durante o sono. Ela acomete a face e os membros e normalmente é associada com hipotonia e fraqueza muscular, ou seja, o paciente perde a capacidade de segurar objetos, ele apresenta quedas e a escrita pode se tornar ilegível. Isso se deve a anticorpos que atuam contra o citoplasma de neurônios localizados nos núcleos caudados e subtalâmicos. Seu aparecimento costuma ser tardio e a sua evolução é autolimitada, durando de 2 a 3 meses até 1 ano. E, além disso, ela ocorre predominantemente em crianças e adolescentes do sexo feminino. A cardite é a manifestação mais grave e a única que pode deixar sequelas ou levar ao óbito. É uma inflamação que resulta da infecção pelo Streptococcus pyogenes, pode acometer os 3 folhetos cardíacos, o endocárdio, miocárdio e pericárdio, exatamente nessa ordem, de dentro para fora, levando a uma pancardite. Apresenta 4 classificações que variam conforme a gravidade do quadro clínico. A forma subclínica é a mais branda, o indivíduo apresenta exames cardiovasculares, raio-x e eletronormais, exceto por uma pequena alteração no intervalo PR. E no ecocardiograma é possível visualizar uma leve regurgitação mitral e ou aórtica. Na cardite leve, o indivíduo apresenta uma taquicardia desproporcional à febre, abafamento da primeira bulha, sopro sistólico mitral, a área cardíaca é normal, assim como o raio-x e o eletro, mantendo a alteração no intervalo PR, e já no ecocardiograma, as regurgitações podem ser de leve ou leve a moderadas. Na cardite moderada, observa-se taquicardia persistente, a regurgitação mitral é mais intensa, que pode estar associada ao sopro diastólico de foco mitral. Só por curiosidade, esse sopro ocorre devido ao edema que a febre reumática causa na válvula mitral e que estreita o seu orifício, levando a uma estenose mitral por edema. Mas, com o tratamento, esse sopro desaparece. Esse sopro também tem um nome, chama sopro de Carey-Coombs-Grange. Na cardite moderada começam pequenos sinais de insuficiência cardíaca, aumento leve da área cardíaca e congestão pulmonar discreta. No eletro, prolongamentos dos intervalos PQ e QT podem estar presentes. No ecocardiograma, a regurgitação mitral é de leve a moderada, isolada ou associada à regurgitação aórtica de grau leve a moderado e com aumento das câmaras esquerdas em grau leve a moderado. Na cardite grave, o indivíduo já apresenta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, como arritmias, pericardite e sopros mais importantes. No raio-x já é possível identificar uma cardiomegalia, sinais de congestão pulmonar são significativos. No eletrocardiograma é possível visualizar uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, às vezes do direito. No ecocardiograma, a regurgitação mitral e aórtica se apresenta de grau moderado a severo. Nesse slide, nós podemos observar os nódulos de Aschoff, que estão apontados pelas setas. Esses nódulos são frequentemente observados no endocárdio do apêndice atrial e no endocárdio valvar. O mecanismo molecular evidenciado pela ação cruzado-humoral e celular entre antígenos do estreptococo e as proteínas do tecido cardíaco é considerado o principal envolvido na patogênese da doença reumática cardíaca. Então, os linfócitos têm infiltrantes do tecido cardíaco, reconhecem peptídeos da proteína M do estreptococo e proteínas do tecido cardíaco, o que desencadeia um processo inflamatório localizado, causando as lesões que são irreversíveis.
Outro sintoma encontrado em pacientes que desenvolveram a febre reumática são esses nódulos subcutâneos, que em geral são múltiplos, arredondados, o tamanho é variado, pode ser de 0,5 centímetro até 2. Eles são firmes, móveis, não causam dor e eles são recobertos por pele normal, ou seja, não ocorre nenhuma lesão, nenhum tipo de lesão na pele. E ele também não apresenta nenhuma característica inflamatória. O eritema marginado é uma erupção cutânea característica que decorre da inflamação generalizada e pode ser uma pista importante para o diagnóstico da febre reumática. Eles se apresentam com bordas nítidas, o centro é claro e os contornos podem ser arredondados ou até mesmo irregulares. A gente observa lesões múltiplas, elas são indolores, não pruriginosas e elas podem se fundir, então elas crescem a ponto de atingir a lesão vizinha e virar uma grande lesão. O mecanismo imunopatológico da febre reumática envolve 3 princípios imunológicos: o mimetismo, o espalhamento de epítopos e a reação cruzada. O mimetismo se refere às semelhanças entre o antígeno bacteriano, que é reconhecido, e proteínas próprias. Essas semelhanças podem ocorrer na sequência de aminoácidos, que seriam os epítopos compartilhados, na conformação espacial de proteínas ou ainda em cargas elétricas. A partir do mimetismo, é possível que ocorra a reação cruzada, que é quando o anticorpo produzido contra o epítopo da bactéria é capaz de se ligar também a antígenos próprios. A reação cruzada também ocorre quando o linfócito T é capaz de reconhecer diferentes antígenos que são miméticos e que estão apresentados pelo MHC. Além disso, o princípio do mimetismo também permite o espalhamento de epítopos. Esse espalhamento de epítopos ocorre quando há persistência da infecção pelo Streptococcus ou quando há infecções recorrentes. Sendo assim, é possível que o sistema imune seja ativado por meio de antígenos diferentes, que também possuem mimetismo com proteínas próprias, o que irá amplificar a resposta imune e agravar os sintomas. Inicialmente, ocorre uma infecção pelo Streptococcus pyogenes. A presença de PAMPs irá ativar o sistema imune inato, sobretudo a ativação de neutrófilos, macrófagos e células dendríticas. O principal antígeno do Streptococcus pyogenes associado com o desenvolvimento da febre reumática é a proteína M, que nessa foto à direita está dentro desse quadrado, desse retângulo vermelho. Essa proteína M ela é um antígeno presente nas fímbrias da parede celular do Streptococcus pyogenes. Ela é o principal fator de virulência dessa bactéria e o gene que codifica essa proteína possui 4 regiões conhecidas. Uma dessas regiões é hipervariável e vai dar origem aos diferentes sorotipos do Streptococcus pyogenes. Posteriormente, à ativação do sistema imune inato pela proteína M, irá ocorrer o processamento de epítopos dessa proteína e a apresentação ao linfócito T via MHC classe II, o que é mostrado na primeira linha da imagem. Isso resultará na ativação desses linfócitos T, que serão sobretudo TCD4, e também no processo de cooperação TB, que irá resultar na produção de autoanticorpos da classe IgG e IgM. E tanto a ativação dos linfócitos TCD4 quanto a produção dos autoanticorpos irão culminar no aparecimento dos sintomas. Em relação aos fatores de risco que irão determinar a suscetibilidade individual para desenvolver a febre reumática, temos os fatores genéticos, que consistem em polimorfismos de genes que codificam citocinas e que codificam receptores com função imunológica. Na tabela ao lado estão listados alguns polimorfismos que frequentemente estão associados à população brasileira. Além desses, também existem os polimorfismos associados ao gene HLA, responsável por codificar o MHC de classe II. No canto inferior esquerdo está uma representação do cromossomo 6, que possui em seu braço curto o gene HLA. Percebe-se que existem algumas regiões desse gene, sendo que os polimorfismos na região DR estão associados com a febre reumática. E, na população brasileira, o polimorfismo DR7 e DRW53 são os principais. Além disso, o sorotipo do Streptococcus pyogenes também é determinante para o desenvolvimento da febre reumática. Esses diferentes sorotipos contêm variações na sequência de aminoácidos da proteína M.
naquela região que eu comentei, que é hipervariável. Por fim, também existe o fator ambiental, que conta com a superlotação doméstica e o precário acesso à saúde. Esses fatores também são importantes na suscetibilidade para desenvolver a febre reumática. Isso porque a superlotação doméstica favorece a transmissão do Streptococcus pyogenes e o precário acesso à saúde permite a manutenção da infecção no hospedeiro. E esses fatores são essenciais no princípio do espalhamento de epítopos, pois há um maior contato do sistema imune com o patógeno. E é sabendo essa relação entre o fator ambiental e o espalhamento de epítopos que a gente vai entender a profilaxia secundária, que será explicada posteriormente, mas que consiste fundamentalmente na administração contínua de penicilina em intervalos de tempo determinados, a fim de combater completamente a bactéria e evitar futuras infecções, e dessa forma impedindo o espalhamento de epítopos e o agravamento do quadro clínico da febre reumática em indivíduos suscetíveis. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as hipersensibilidades na febre reumática. A febre reumática possui diversos tipos de hipersensibilidade e por isso eu trouxe uma tabela só para revisar os conceitos. Então, a gente tem o tipo 1, mediados por anticorpos IgE, a tipo 2, mediados por anticorpos não IgE, ou seja, IgM e IgG, a tipo 3, mediadas por imunocomplexos, e a tipo 4, mediadas por células T. Na febre reumática, a gente só não vai ter a tipo 1, que é mediada por anticorpos IgE. Então, a gente vai começar falando sobre a endocardite. A endocardite corresponde a dois tipos de hipersensibilidade. Ela inicia como uma hiper 2, com a ligação dos autoanticorpos na musculatura das válvulas cardíacas, principalmente a válvula mitral. Essa ligação vai gerar uma inflamação e um aumento na expressão da proteína de adesão celular vascular, que é essa VCAM1. Isso vai gerar o recrutamento de células do sistema imune, gerando um infiltrado no tecido, principalmente um infiltrado de células T. E aí a gente já começa a falar de uma hiper 4. As células T vão manter e aumentar a inflamação através da apresentação contínua de antígenos no sítio da lesão e a produção de citocinas inflamatórias. Isso em conjunto vai lesar o tecido, que quando cicatrizado vai fibrosar, e aí o tecido perde a sua função. A coreia de Sydenham é basicamente hipersensibilidade do tipo 2. Ela ocorre por meio da ligação dos autoanticorpos à superfície de neurônios, principalmente neurônios do núcleo da base. Os autoanticorpos se ligam a proteínas de membrana, que são lisogangliosídeo ou receptores de dopamina D1-D2. Essa ligação vai ativar a proteína CAM quinase 2, que é essa CAMK2, e a ativação dessa proteína vai aumentar a atividade da enzima tirosina hidroxilase. O aumento dessa atividade enzimática vai causar um aumento na produção de dopamina, e isso vai desencadear a coreia de Sydenham. O eritema marginatum também é basicamente hipersensibilidade do tipo 2. Isso porque há uma reação dos autoanticorpos com a queratina da pele, e aí isso vai causar a descamação da pele, que vai gerar o eritema marginatum. Já a artrite é uma hipersensibilidade do tipo 3. Isso porque os autoanticorpos vão se ligar a proteínas contidas na membrana sinovial, principalmente ao colágeno, e vão formar imunocomplexos que vão se depositar nesses locais. Esse depósito de imunocomplexos vai induzir o recrutamento de células inflamatórias, que vai gerar a inflamação das articulações. Agora eu vou falar um pouco sobre os nódulos subcutâneos. Eles são considerados uma hiper 4 e seu processo de formação é muito parecido com o processo de formação de nódulos na endocardite. Eu optei por não explicar isso nos slides de endocardite, só para deixar os dois juntos e explicar de uma vez. Eles se iniciam com a inflamação do tecido, podendo ser tanto tecido cardíaco como tecido subcutâneo, que vai gerar uma deposição de substância fibrinoide, que então é fagocitada por macrófagos, e aí vai gerar o corpo de Ascoff. Todo esse processo é mediado pelas células T, e então se caracteriza como uma hipersensibilidade do tipo 4, do tipo ainda granulomatosa. Esses corpos de Ascoff, eles geralmente são seguidos de fibrose do tecido. Com relação ao diagnóstico,
Ele é feito a partir dos sinais clínicos do paciente, o que inclui o histórico dele, o exame físico e os exames laboratoriais. Não existe sinal patognomônico ou exame específico que detecte a febre reumática. Por isso, é preciso que as manifestações clínicas preencham 2 critérios maiores, no chamado critério de Jones, ou um critério maior e 2 menores, mais as evidências de uma infecção passada por estreptococcus da classe A. Para determinar a infecção passada por estreptococcus, é necessário fazer exame sorológico para identificar anticorpos, como a dosagem de anti-streptolisina O, cultura faríngea positiva ou outro teste que detecte anticorpos anti-streptococo. Se os pacientes têm história anterior confiável de febre reumática ou doença cardíaca reumática e também infecção estreptocócica do grupo A já documentada, os critérios de Jones também podem ser usados para determinar a presença de uma recorrência da doença. Aqui eu mostro 2 tabelas relacionadas aos critérios de Jones, citados no slide anterior. Esses critérios são divididos em maiores e menores. Os maiores mostram os sintomas mais característicos da febre reumática e os menores são os sintomas menos específicos, que também são importantes para a detecção dessa doença. Os critérios de Jones costumam ser usados apenas no primeiro diagnóstico do paciente, mas, como dito anteriormente, em casos de pacientes que tenham quadros clínicos recorrentes da febre reumática, eles também podem ser usados. Agora eu vou falar sobre os critérios maiores que auxiliam no diagnóstico da febre reumática. A artrite é a manifestação mais comum nessa doença, presente em 75% dos casos. Ela costuma ter uma evolução autolimitada e não deixa sequelas. Muitas vezes, esse é o único critério maior presente, principalmente em adolescentes e adultos. Uma observação importante é a diferenciação da artrite para a artralgia, que é um critério menor. A artrite apresenta edemas nas articulações ou a dor está associada à limitação de movimentos, enquanto na artralgia há apenas dor articular. A cardite é a manifestação mais grave da febre reumática e é a única que pode deixar sequelas e até levar a óbito. Ela está presente em 40% dos casos e tende a aparecer ainda na fase precoce. A coreia de Sydenham é uma manifestação mais presente em crianças e adolescentes do sexo feminino e é rara após os 20 anos de idade. Ela tem uma prevalência que varia de 5 a 36% dos casos. O início dela é insidioso e com mudanças bruscas de humor e com fraqueza muscular. Pode ser uma manifestação isolada da febre reumática, mas se apresenta com frequência associada à cardite clínica ou subclínica e, mais raramente, à artrite. Também pode aparecer no início do surto, mas geralmente é uma manifestação tardia de até 7 meses após a infecção por estreptococcus. É importante dizer que nos casos em que a coreia é a única manifestação da febre reumática ou é acompanhada apenas por artrite, que deve ser solicitado exames de anticorpo antinúcleo para descartar a possibilidade de lúpus eritematoso sistêmico. O eritema marginatum é uma manifestação rara, descrita em menos de 3% dos pacientes. Ele é de difícil detecção em pessoas com pele escura. Esses eritemas costumam aparecer ainda no início da doença e podem persistir ou recorrer durante meses. Essa manifestação está associada à cardite, mas não necessariamente à sua forma grave. Os nódulos subcutâneos também são raros, presentes em 2 a 5% dos pacientes, e estão fortemente associados à cardite grave. O aparecimento deles é tardio e regride rapidamente com o início do tratamento da cardite. Esses nódulos não são patognomônicos da febre reumática, porque estruturas semelhantes a eles podem ser encontradas em outras doenças reumáticas, como a artrite idiopática juvenil poliarticular, o lúpus e a doença mista do tecido conjuntivo. A respeito dos critérios menores, relacionados aos critérios de Jones, podemos defini-los como características clínicas e laboratoriais inespecíficas, que, juntamente com os critérios maiores e a evidência de infecção estreptocócica anterior, ajudam a conceber o diagnóstico de febre reumática. Os critérios menores são a febre, que é frequente no início do surto agudo e ocorre em quase todos os surtos de artrite. A artralgia, que é a dor articular, que afeta grandes articulações, mas sem promover incapacidade funcional da articulação ou sem apresentar sinais inflamatórios agudos, como a presença de edema. O intervalo PR, que pode estar aumentado no eletrocardiograma, e a elevação dos reagentes de fase aguda.
A respeito dos reagentes de fase aguda, temos que há a elevação da velocidade de hemossedimentação, que ocorre nas primeiras semanas da doença. A elevação da proteína C reativa também é observada, se dá no início da fase aguda da doença e regride no fim da segunda ou terceira semana. A alfa-1-glicoproteína ácida também se apresenta elevada na fase aguda da doença e se mantém elevada por mais tempo, sendo importante para monitorar a atividade da febre reumática. Temos também que é importante a realização de exames complementares para avaliar o comprometimento cardíaco do paciente na febre reumática, sendo solicitados uma radiografia de tórax para investigação de cardiomegalia, que indica atividade reumática, e investigar sinais de congestão pulmonar, que caracteriza a cardite grave. A realização de um eletrocardiograma geralmente leva a achados inespecíficos e transitórios. O mais comum são taquicardia sinusal e distúrbios de condução, bem como aumento do intervalo PR, que é um critério menor. Observa-se também que em algumas crianças e adolescentes portadoras de cardite há uma tendência do alongamento do intervalo QT. A realização de ecocardiograma é solicitado nas áreas endêmicas para o diagnóstico de uma cardite subclínica. O objetivo do tratamento da febre reumática aguda é suprimir o processo inflamatório, minimizando as repercussões clínicas sobre o coração, articulações e sistema nervoso central, além de erradicar o Streptococcus da orofaringe e promover o alívio dos principais sintomas. Logo que se suspeita do diagnóstico de febre reumática, é necessário e imprescindível se iniciar o tratamento da infecção de garganta, mesmo que ela tenha acontecido 2 ou 3 semanas atrás. Isso deve ser feito com a penicilina benzatina. O objetivo disso é reduzir a exposição antigênica do paciente ao estreptococo e impedir a propagação de cepas reumatogênicas na comunidade. Em seguida, quando se confirma o diagnóstico de febre reumática, é indicado um repouso relativo, que varia de acordo com cada caso. Indica-se a internação hospitalar para os casos de cardite moderada ou grave, artrite incapacitante e coreia grave. Essa hospitalização pode ter como objetivo abreviar o tempo entre a suspeita clínica e o diagnóstico, bem como indicar rapidamente o tratamento. Para o controle da febre, indica-se o uso de paracetamol como primeira opção e de pirona como segunda opção. A artrite é tratada com anti-inflamatórios não hormonais, como o ácido acetilsalicílico, o AS. O naproxeno é considerado uma boa alternativa ao AS, com a mesma eficácia, maior facilidade posológica e melhor tolerância. As artrites reativas pós-streptocóccicas podem não apresentar boa resposta clínica ao tratamento com AS e naproxeno, então, nesses casos, está indicado o uso de indometacina. Na coreia leve e moderada, estão indicados repouso e a permanência do paciente em ambiente calmo, evitando-se estímulos externos. Os benzodiazepínicos e fenobarbital também podem ser utilizados nesses casos. O tratamento específico está indicado apenas nas formas graves da coreia, quando os movimentos incoordenados estiverem interferindo na atividade habitual do indivíduo. Os fármacos mais utilizados aqui são haloperidol, ácido valproico e carbamazepina. Quanto ao tratamento da cardite, o esquema de corticoterapia que tem sido preconizado é com a prednisona. Esse tratamento da cardite é baseado na redução do tempo de evolução do quadro, no controle do processo inflamatório, dos sinais de insuficiência cardíaca e das arritmias. Na cardite, 3 aspectos importantes precisam ser considerados quanto ao tratamento. O primeiro é quanto ao tempo de uso de corticoide. Indica-se uma dose plena durante o período de 2 a 3 semanas, dependendo do controle clínico e laboratorial, reduzindo-se a dose gradativamente a cada semana, sendo indicado um tempo total de tratamento em torno de 12 semanas na cardite moderada e grave e de 4 a 8 semanas na cardite leve. O segundo ponto é a pulsoterapia com metilprednisolona endovenosa em ciclos semanais intercalados, que pode ser utilizada como terapia anti-inflamatória em caso de cardite reumática grave, refratária ao tratamento inicial ou naqueles pacientes que necessitam de cirurgia cardíaca em caráter emergencial. O terceiro ponto é o controle da insuficiência cardíaca. Nos casos de IC leve ou moderada, o tratamento deve ser feito com o uso de diuréticos e restrição hídrica, como furosemida e espironolactona. Estão indicados também os inibidores de enzima conversora de angiotensina, principalmente nas situações de insuficiência aórtica importante, podendo-se utilizar o captopril ou o enalapril. Nos casos de fibrilação atrial, a prescrição de anticoagulantes deve ser considerada. Em caso de situações de cardite refratária ao tratamento clínico padrão, com lesão valvar grave, pode ser necessária a realização de tratamento cirúrgico na fase aguda.
Entretanto, a medida que mais faz diferença na evolução do paciente é a chamada profilaxia secundária, que é a administração de penicilina benzatina a cada 21 dias, por um tempo que varia para cada caso. A profilaxia secundária regular previne recorrências da doença e reduz a severidade de cardiopatia residual, de modo a prevenir, consequentemente, mortes decorrentes de valvopatias severas. Ainda não se tem uma vacina para a febre reumática.